Eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos os inscritos, nossos colegas magistrados, os nossos servidores, e dizer que essa é mais uma ação educativa de iniciativa da Assessoria de Segurança Institucional, do TJDFT, visando a segurança de nossos magistrados e nossos servidores. Quando eu assumi o cargo de juiz, isso foi em 91, faz há muito tempo, a segurança não era uma preocupação nem do tribunal e nem dos magistrados e servidores. Bons tempos aqueles em que nós não nos preocupávamos. Mas o tempo correu e o mundo hoje é outro, as coisas são diferentes e nós temos que nos preocupar com a nossa segurança institucional e pessoal. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desde alguns anos atrás, mais precisamente foi no ano de 2013, criou o seu plano de segurança institucional e a segurança, então, passou a ser... Você sabe mexer nesse Zoom aqui? Eu voltei o negócio aqui. Mais uma preocupação diária dos nossos administradores. E várias normas foram editadas, procurou-se capacitar nossos servidores, vários e contínuos cursos de capacitação, e ao lado também de melhorias são de equipamentos, e hoje nossos prédios, nossos fóruns, o Palácio da Justiça, desfruta de um bom nível de segurança, com portas eletrônicas, giratórias, scanners, detectores de metais, a fim de evitar entrada de pessoas armadas, principalmente. Enfim, a segurança institucional de nossos prédios servidores no ambiente de trabalho encontra-se razoavelmente num grau bom. Mas os nossos magistrados e nossos servidores, enquanto estão na rua, em lugares públicos, estão por conta própria, por sua própria conta e risco, né? Como todos, né? Ninguém está livre de ações de criminosos. Inclusive, já houve casos inúmeros de magistrados e servidores que foram vítimas de roubo, furto e outras espécies de crime. Então, além da segurança institucional do tribunal, nós temos também que nos preocupar com a segurança pessoal. Se precaver, né? Ter noções de precaução, né? De cautela e, enfim, temos que ter essas noções de segurança e de autoproteção. Essa aula do Dr. Nelson Calvé Rabelo, especialista em segurança, que vai nos dar aqui algumas noções de como se portar, né, em ocasiões de que você estiver vulnerável e for vítima de alguma ação de criminosos e precaver-se também para que elas não aconteçam. Então, dando as boas-vindas a todos, eu passo a palavra, então,
ao nosso docente, Dr. Nelson Calver Camilo. Bem, pessoal, bom dia a todos. Cumprimento o eminente desembargador José Jesuíno Rissato, presidente da Comissão Permanente de Segurança. Cumprimento os demais magistrados, membros da comissão, doutor Márcio Evangelista, que está aqui. Gostaria de registrar o nosso agradecimento à comissão, douta comissão, tendo em vista que os nossos pleitos, em nome da Assessoria de Segurança Institucional, eles têm sido prontamente atendidos. Isso demonstra que Vossas Excelências são fortemente comprometidas com a instituição, fortemente comprometidas com a segurança de todos dentro do tribunal. E eu, pessoalmente, desembargador, entendo que uma segurança institucional fortalecida, ela contribui ainda mais para a garantia dos preceitos constitucionais de independência e autonomia do Poder Judiciário nessa árdua tarefa que Vossas Excelências fazem de dizer o direito, ainda mais dentro de uma sociedade do Distrito Federal que tem crescido absurdamente. Gostaria de cumprimentar os demais magistrados, é uma honra ter Vossas Excelências aqui. Cumprimento meus caríssimos colegas servidores. E gostaria, por fim, de agradecer ao próprio Instituto, que tem promovido esse evento, cuja temática é de extrema relevância para todos nós. Senhores, antes de dar início, eu gostaria de esclarecer que alguns conceitos e tópicos eu procurei escrevê-los de tal maneira que, por uma questão de didática, eu excluí alguma nomenclatura técnica exatamente para ficar de fácil compreensão a todos. Perfeito? Alguns são autoexplicativos, outros eu vou tecer alguns comentários logo em seguida. Perfeito? Então vamos dar início, pessoal. Dando início, senhores. Aliás, eu gostaria só de enfatizar que esse material ele vai estar todo disponibilizado no espaço do aluno. Os senhores não se preocupem, assim como bibliografia complementar. Perfeito? Então vamos dar início. Nosso objetivo, primeiramente, pessoal, qual seria? A criação de uma cultura de segurança. Nada mais é que a adoção de hábitos de segurança pessoal e de condutas preventivas, como muito bem colocou o desembargador, visando a gerenciar os riscos de maneira a se antecipar a fim de neutralizá-los ou minimizá-los. Vejam bem, o nosso objetivo aqui não é criar pessoas medrosas, ou como eu já ouvi falar, que eu sou neurótico com a questão de segurança. Não é. Quando nós adotamos certos hábitos, eles passam a fazer parte da nossa rotina, de tal maneira que nós, com certeza, nos sentimos muito mais seguros. Vou procurar demonstrar isso para os senhores agora. Perfeito? Continuando. Eu gostaria aqui, pessoal, de, em primeiro lugar, dizer que nós precisamos nos conscientizar em relação a 3 tópicos. Qual? O aumento da criminalidade no DF. Isso é fato. Eu vou mostrar posteriormente uma breve estatística que eu levantei da Secretaria de Segurança Pública em relação a esse tópico. É algo assustador. Nosso objetivo aqui não é o de assustar as pessoas, muito pelo contrário. É de mostrar uma realidade e fazer com que essas pessoas se adequem a essa realidade. Perfeito? Conscientização quanto ao ônus de fazer parte de uma corte de justiça. Por que eu coloquei o ônus, senhores? Vejam bem, nós trabalhamos num local onde é um local que as pessoas chegam cheias de problemas, chegam com a mente cheias as pessoas extremamente com os ânimos exaltados, as vidas delas serão decididas ali
Então, usando o português claro, é um local que as pessoas não vão para passear. Então, cabe a nós criarmos esse escudo invisível em volta de nós, para que nós também estejamos conscientes do que é uma corte de justiça e preparados para situações adversas que lá dentro ocorram. Todos nós sabemos muito bem disso, né? Terceiro ponto que devemos nos conscientizar, ao modus operandi das organizações criminosas. Antes de entrar nos modus operandi, pessoal, eu gostaria de esclarecer. As ORCRIMs é o jargão colocado tanto pela atividade policial quanto pela atividade de inteligência, que é a que eu faço parte. As principais do país são o Comando Vermelho, a CV, o CV e o primeiro Comando da Capital, PCC. Eles estavam juntos até há pouco tempo e, felizmente, eles romperam. Membros do PCC executaram um membro do CV em uma das tríplices fronteiras e, a partir daí, eles travaram uma guerra, sim, sangrenta, como os senhores podem até perceber por meio da imprensa. E, a fim de aumentar esse efetivo deles, para que os senhores tenham ideia, eles têm recrutado até menores de idade, coisa que antes os estatutos deles proibiam. Atualmente, eles estão recrutando menores de idade. Inclusive, eles têm estatutos, tanto CV quanto PCC. É o crime organizado, né? Em virtude disso, eles querem aumentar o efetivo exatamente para ganhar essa guerra e manter o controle, o domínio total, territorial, do tráfico de drogas, do tráfico de armas e da lavagem de dinheiro no Brasil. Eles têm também usado como forma de recrutar mais membros, eles têm recrutado pequenas facções em vários estados do DF. Perdão, vários estados do Brasil, inclusive aqui no DF. Aqui não seria diferente. Para que os senhores tenham ideia, existe uma facção criminosa aqui no DF, com origem no Riacho Fundo, que é o CDC, o Comboio do Cão, e eles se aliaram recentemente ao PCC. E é uma facção que a liderança está presa no sistema penitenciário, contudo, de lá eles continuam dando ordens para cometimento de crimes fora dos limites do presídio. Infelizmente, eles têm crescido, eles tiveram origem no Riacho Fundo, mas já tomaram boa parte do Distrito Federal, inclusive até no entorno. Eu fico imaginando, senhores, se Comando Vermelho e se PCC estivessem juntos. Raciocinem comigo. Imaginem se duas organizações criminosas com fortíssimo poderio bélico, com tentáculos no estrangeiro. Ambas ORCRIMs, elas têm ligações com narcoguerrilhas, tanto na América do Sul quanto na América Latina. Então, eu fico imaginando, seria muito difícil para o Estado derrotá-los, com certeza. Então, pessoal, feitas essas preliminares sobre essa noção do que são as organizações criminosas, eu quero entrar agora no modus operandi dessas organizações. Em primeiro lugar, eles procuram corromper agentes públicos. Agentes públicos, pessoal, leiam-se os persecutores penais, né, como os policiais, delegados, promotores de justiça, juízes de direito. Eles tentam, em primeiro lugar, corromper. Não conseguindo, eles procuram, inclusive pelo centro de inteligência deles, para que os senhores vejam o nível que estão as organizações criminosas. Eles têm centro de inteligência extremamente bem equipado e com membros muito bem treinados, hackers inclusive. Eles procuram achar algum erro a nível pessoal de um agente público, para a partir daí, isso servir como moeda de troca e passar a chantagear essa autoridade pública. Não conseguindo chantagear, eles partem para a execução, ou seja, eles não estão para brincadeira. O mais lamentável de tudo isso é que o crime organizado está se enraizando aqui no Distrito Federal,
mais ainda depois que o Presídio Federal veio para cá e as lideranças, tanto de CV quanto PCC, estão reclusas aqui no Presídio Federal. Continuando, senhores, vamos começar com a nossa Constituição Federal de 88. O caput do artigo 144, ele dispõe sobre a questão da segurança pública. Fica muito claro, o legislador constituinte ele coloca que a obrigatoriedade de oferecer proteção aos seus cidadãos pertence ao Estado. Contudo, eu negritei aqui, a responsabilidade é de todos. Ora, não tem como o Estado, obviamente, estar presente em todos os locais a fim de oferecer proteção aos cidadãos. Em virtude disso, o legislador constituinte deixou claro, a responsabilidade da segurança é de todos. Diante disso, depreende-se o quê, pessoal? Que nós devemos, sim, adotar condutas preventivas, a fim de não nos expormos, a fim de não nos tornarmos pessoas vulneráveis. Perfeito? Continuando, eu falei que eu tinha levantado as estatísticas da criminalidade, levantei de 2018 para cá, a fonte é a Secretaria de Segurança Pública, e aqui na primeira coluna à esquerda, senhores, eu elenquei os principais crimes: homicídio, incluindo aí os casos de feminicídio, latrocínio, furto, roubo a transeunte. Aliás, eu gostaria só de esclarecer, peço licença a vossas excelências, os magistrados que aqui estão. Alguns colegas não têm conhecimento, talvez, da diferença básica entre um tipo penal desse e outro. Eu gostaria aqui, muito brevemente, explicar de uma maneira muito superficial a diferença básica. O furto nada mais é, pessoal, que a subtração. Obviamente que existe a forma qualificada e tudo mais. O roubo, ele já é a subtração mediante violência ou grave ameaça, popularmente conhecido como assalto. E o latrocínio, ele é o quê? Ele é o roubo seguido de morte. Tranquilo? Perfeito, né? Se os senhores forem perceber, o crime de maior incidência no nosso Distrito Federal é o roubo a transeunte, roubo a pedestre. Isso requer de nós bastante atenção. Eu imagino que os senhores devam estar se questionando. Nelson, peraí, deixa eu voltar só. Aqui. Eu imagino que os senhores devam estar se questionando. Nelson, você falou que a criminalidade está aumentando. E nas estatísticas de 2018 para cá, está diminuindo? E realmente está. Mas o que eu quero enfatizar aqui, senhores? O enraizamento do crime organizado. Eles não estão para brincadeira. Infelizmente, não há que se falar em diminuição, porque com o crime organizado, com as principais facções criminosas do país fixadas no nosso Distrito Federal, não há o que se falar em diminuição. Isso é fato. Continuando, pessoal, a premissa básica nossa. As estatísticas mostram que, para sobrevivermos, 90% é prevenção, 5% reação e 5% sorte. Ou seja, nossa temática principal aqui vai ser a prevenção. Existe um artista marcial, senhores, tenho certeza que muitos dos senhores já ouviram falar, Bruce Lee, e ele disse essa frase aqui, que analogicamente, trazendo para a nossa vida social, ela faz todo sentido. A melhor forma de se evitar um golpe é não estar presente a ele. Então, que isso sirva para a nossa reflexão agora. Então, vamos dar início, pessoal. Gostaria de introduzir uma questão ultimamente, nos dias de hoje, que é muito polêmica. A culpa da ocorrência de um crime nunca é da vítima. Isso é fato. Ninguém tem culpa de ser vítima de um crime. Entretanto, deve-se ter cautela para não se facilitar essa ocorrência, pois o meliante sempre faz a seleção da vítima mais fácil. Eu destaquei aqui um fator, pessoal, que esse fator ele é levado em consideração para a dosimetria da pena, que é o quê? Quando o magistrado está sentenciando, ele leva em consideração a contribuição da vítima para a ocorrência do resultado de um delito. Esse é um outro fator cuja abordagem é jurídica e não faz parte do objeto aqui do nosso estudo. Então, não vamos confundir. Perfeito? Tranquilo? Dando continuidade. Eu quero usar como exemplo, pessoal, deixa eu voltar aqui,
essa questão da culpa da ocorrência de um crime nunca ser da vítima. Eu quero usar como exemplo aqui o fator mancha criminal. Usando os critérios DHL, de data, hora e local, o que é a mancha criminal? Nada mais é, senhores, que a análise da incidência dos principais crimes ocorridos em determinada região, em determinado período e em determinado local. A mancha criminal é um instituto criado pelas forças de segurança pública a fim de subsidiar as autoridades do Poder Executivo. Para quê? Exatamente para ter controle da maior incidência de crimes em determinada região. Só que eu procurei usar essa mancha criminal como exemplo para ver se os senhores percebem o que eu quero dizer. Continuando, temos aqui o mapa do nosso querido Distrito Federal. E eu gostaria de dar o exemplo da mancha criminal em Ceilândia. Aliás, eu gostaria aqui de abrir um pequeno parêntese. CEI significa Centro de Erradicação de Invasões. O que acontece? Quando Brasília foi criada, teve muita gente vindo aqui para o Distrito Federal em busca de melhores condições de vida. Infelizmente, Brasília não era ainda um polo comercial, muito menos ainda um polo industrial. E, diante disso, como não tinha emprego para todos, começaram a se formar uma série de invasões em volta da cidade. E o então governador, engraçado que nessa época, o governador ele era nomeado pelo presidente da República e quem legislava sobre o Distrito Federal era uma comissão dentro do Senado Federal. Ele criou esse centro de erradicação de invasões e alocou todos nessa região. E hoje em dia, a Ceilândia é um dos principais polos econômicos do nosso Distrito Federal. Retornando então, pessoal, fechando parênteses, vamos analisar aqui a mancha criminal de Ceilândia. O crime de maior ocorrência, roubo majorado. Local, setor central, área comercial, aquela avenida ali, Hélio Prates. O período de maior incidência, 12 às 13h30. Em que dias úteis? Os senhores perceberam que em horário de almoço, num setor central, em área comercial, em dias úteis, por quê? Ora, em horário de almoço, é comum tanto o efetivo de funcionários dos estabelecimentos comerciais, quanto a própria polícia militar, eles se revezarem para que ambos possam almoçar. Com isso, o efetivo cai. E os meliantes sabem disso, no momento em que eles executam a maioria dos crimes. Deu para entender? Pessoal, o que eu quero concluir diante disso? Eu, como analista de inteligência, eu tenho acesso a esse dado. Então, eu pergunto aos senhores, seria prudente da minha parte eu fazer uma compra nesse local, nesse horário, nesse dia? Eu tenho direito, eu posso, sem dúvida. Mas seria prudente da minha parte, eu tendo ciência disso? Eu acredito que não. Eu gostaria de dar um breve exemplo. A minha filha mais nova, está com 18 anos agora, quando ela tinha 16 para 17, ela foi para determinada festa. E eu falei, minha filha, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado aonde você vai estar. Ela falou assim, pai, eu devo ser respeitada onde eu for, onde eu estiver, e por todos que estiverem comigo. Falei, minha filha, você está corretíssima, isso é fato. Só que será que todo mundo tem esse discernimento de respeito ao semelhante? Eu não tenho o direito de sacar R$5.000 em espécie, colocar no bolso e ir para Cracolândia de Brasília à meia-noite, 1h da manhã, ali no setor comercial sul? Tenho. Eu tenho que ser respeitado por isso? Tenho. Mas será que são todos que têm esse discernimento, esse respeito ao direito constitucionalmente assegurado de propriedade? Obviamente não temos. Então, com certeza, nós devemos adotar condutas preventivas a fim de se evitar. Perfeito, pessoal? Acredito que eu tenha sido claro. No final, posso responder alguma pergunta. Continuando, pessoal, alguns conceitos básicos em relação ao gerenciamento de risco. Não se preocupem, vai estar no espaço do aluno. Eu vou fazer aqui uma breve explanação. O que é o risco?
O risco, pessoal, nada mais é que o efeito da incerteza nos objetivos. Você tem um objetivo e quando se tem uma incerteza que vai gerar um efeito, esse efeito chama-se risco. O que é o efeito? É o desvio em relação ao esperado. Só que ele pode ser positivo, que se traduz em oportunidades, onde se deve inserir esforços, ou negativo, que é objeto do nosso estudo aqui, que se traduz em ameaças e devemos tratá-lo. Incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, conhecimento, consequência ou probabilidade. Tranquilo? Pessoal, esse último conceito é de extrema importância que eu gostaria que todos gravassem. Fator surpresa, fator determinante para a abordagem inesperada, sempre está ao lado do agressor. Destaquei essa frase aqui. Nessa, entre aspas, guerra urbana, nós, cidadãos e cidadãs de bem, estamos em desvantagem. Ora, ninguém sabe quando vai ser abordado, ninguém sabe quando vai ser vítima de um crime. Então, esse fator surpresa está sempre ao lado do meliante. Não nos esqueçamos disso daqui em diante. Perfeito? Dando continuidade, pessoal, vamos começar agora com o fator segurança residencial. Em primeiro lugar, barreiras perimetrais, muros, grades, preferencialmente fortalecidos por serpentina ou cerca elétrica. Pessoal, eu conheço algumas pessoas aqui em Brasília que têm casas enormes, vultosas, muito luxuosas. Só que o fator segurança é zero. Casas de fácil invasão, de fácil evasão, ou seja, muito fácil entrar e muito fácil sair. E eu fui recentemente à casa de uma prima da minha esposa, uma casa muito bonita, ali no bairro Nobre de Brasília, no Lago Norte, em que eu levantei algumas questões e ela virou para mim e falou assim: ah, não, Nelson, essa grade aqui em frente à minha casa é linda, uma cerca elétrica vai ficar feio. Vejam bem, pessoal, pode-se até perder no fator beleza, mas ganha-se no fator segurança. Então, cabe a nós usarmos o bom senso e colocarmos ambos os fatores numa balança e ver para que lado pesa mais. Tranquilo? Pessoal, é de extrema importância nós nos conscientizarmos de que a segurança não é só nossa, é também dos nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que amamos. Nós devemos segurança a essas pessoas. Precisamos nos conscientizar disso e retirar essa mentalidade natural do ser humano, até como forma inconsciente de defesa, de achar que nada nunca vai acontecer conosco. E não é assim. Perfeito? Continuando ainda, continuando em relação à segurança residencial. Sistema de videofone aconselhável, alarme anti-invasão e monitoramento, CFTV, circuito fechado de televisão, via web com dispositivo de emergência. Existem empresas aqui, pessoal, que eles fornecem o monitoramento e pelo seu celular você pode acessar de onde você estiver e acompanhar e monitorar o que se passa no interior da sua residência. De extrema importância. Os senhores não tenham a mínima dúvida de que um meliante que sai às ruas, os famosos conhecidos no sistema penitenciário, no mundo do crime como caxangueiros, eles sempre vão invadir as casas mais vulneráveis. É importante nós nos conscientizarmos disso. Perfeito? Continuando. Cofre para salvaguarda de documentos importantes, valores e principalmente arma de fogo. Senhores, eu gostaria de enfatizar aqui o fator arma de fogo. O que acontece? É de extrema importância guardarmos, quem tem arma, guardar dentro do cofre. Ainda mais quem tem criança dentro de casa, ainda mais quem talvez tenha familiar com problemas psiquiátricos graves. Inclusive, o próprio Estatuto do Desarmamento ele prevê o dever de cautela na guarda da sua arma. Isso é de extrema importância, pessoal. Contudo, aconselho deixar a arma ao seu alcance assim que você for se recolher ao seu aposento.
caso tenha a infelicidade de ter a sua casa invadida, você vai estar protegido. Por que eu enfatizo isso, pessoal? Se o senhor está no interior da sua residência, o senhor percebe que a porta da sua casa está sendo arrombada. Se o senhor entrar em contato com a polícia militar, em 2 minutos a polícia militar vai estar lá para te prestar o socorro, a segurança? Fica a pergunta para todos, ok? Continuando. Critério na contratação de funcionários, pessoal. Isso é demasiadamente importante. Devendo ser realizada consulta prévia aos antecedentes criminais, o popularmente conhecido como nada consta, e solicitação de referências. Pessoal, eu não quero entrar aqui numa abordagem sociológica de ressocialização do preso e de oferecer oportunidades ao ex-detento. Eu quero me ater aqui tão somente ao fator segurança. Perfeito? Vamos supor, talvez você tenha um filho que precisa de uma babá urgente, ou precisa de um caseiro com urgência, ou um cuidador de idosos. Vamos supor que, na pressa, o senhor acaba contratando, só que essa pessoa talvez tenha um histórico de violência doméstica, um histórico de violência contra crianças, um histórico de violência contra idosos, um histórico de roubo, um histórico de estupro, de pedofilia. Então é de extrema importância, ainda mais nós, como serventuários da justiça, nós temos livre acesso à consulta de antecedentes criminais de determinada pessoa. Perfeito? E é importante também solicitar referências. Orientação aos empregados domésticos para não prestar qualquer informação acerca da rotina dos moradores da residência. Pessoal, comumente nós vemos isso. O telefone fixo da sua casa toca, o funcionário atende, aí o meliante: por favor, o dono da casa está? Não. Como é que é o nome dele? O nome dele é seu fulano. Onde ele trabalha? Ele trabalha em tal lugar. Que hora que eu posso encontrá-lo aí? Tal hora ele está aqui. Olhem o tanto de informações que o seu funcionário inadvertidamente passou para o meliante. Que tipo de orientações que nós devemos prestar? Ligou alguém lá? O funcionário deve dar as seguintes respostas. O dono da casa está? Não, senhor. Qual é o nome dele? Senhor, por gentileza, me desculpe, mas eu não tenho autorização para dar essa informação. Onde ele trabalha? Senhor, por gentileza, me desculpe, mas eu não tenho autorização para prestar esse tipo de informação. Que hora que eu encontro aí? Novamente, eu não tenho autorização para dar esse tipo de informação, senhor, por favor, me desculpe. Ponto. Com certeza, um meliante mal intencionado, ele vai perceber que naquela casa tem alguém preparado, ligado na segurança. E evitar deixar as chaves de casa com empregados domésticos, né, pessoal? Às vezes não tem jeito, mas no que se puder evitar, a gente não sabe até onde vai o nível de inocência do seu funcionário, a ponto dele falar: eu trabalho na casa tal, estou com a chave aqui. Aí vai que alguém, muito mal intencionado, pega a chave, tira uma cópia sem nem o funcionário saber, e aí os senhores imaginam o restante da história, né? Continuando, pessoal, cautela quanto a serviços delivery, especialmente para quem mora em casa. Eu tomei conhecimento de que alguns bairros nobres aqui de Brasília, meliantes dentro de carros, eles têm seguido entregadores de pizza, enfim, entregadores gerais. Para quê? Para quando o entregador chega e vai entregar, momento em que os meliantes abordam e praticam ali o roubo. Muita atenção em relação a isso. Mais uma vez eu aconselho. Nesse caso, quem mora em casa, o ideal seria portar uma arma exatamente quando vai receber. Você estaria muito mais protegido, você, seu patrimônio, sua família. Perfeito? Continuando, pessoal. Fator carro agora, de extrema importância, gostaria que todos atentassem bastante para isso. Utilização de rastreador veicular, um equipamento muito bom, preço super acessível. Aí eu imagino que os senhores devam estar se perguntando: Nelson, perde-se em privacidade. Pode-se até perder em privacidade, mas ganha-se em
segurança. Recentemente eu tomei conhecimento que um policial penal, ele teve a esposa vítima de roubo mediante sequestro, roubo com restrição de liberdade, né, popularmente conhecido como sequestro relâmpago, e pouco tempo depois ela foi localizada. Por quê? Pelo rastreador veicular. Então é um caso a se pensar para você, para os seus familiares. Perfeito, senhores? Aconselhável veículos mais discretos, a fim de não se chamar a atenção. Em São Paulo, muita gente, muito poder aquisitivo, faz isso, pessoal. De extrema importância, principalmente para nós homens, né? Nós que gostamos aí de carrões, é algo a se rever. Utilização de películas escuras nos vidros, pois o meliante prefere não abordar o incerto por desconhecer o que se passa no interior do veículo. Pessoal, existe uma divergência aqui entre profissionais de segurança que pensam ao contrário. Eles pensam assim, não se deve ter película escura. Porque se o meliante aborda a pessoa e leva para dentro do carro, nós não temos a visão do interior. Ficamos sem saber o que se passa lá dentro. Eu entendo, respeito esse posicionamento, contudo, eu prefiro me ater a esse posicionamento aí, de usar películas escuras. O meliante, muitas vezes, ele prefere não se arriscar. Perfeito? Ideal estar com a manutenção veicular em dia, bem como não permitir que ocorra pane seca, para que não fique vulnerável na rua. Tudo bem, pessoal. Nós podemos ligar para um familiar, ligar para o nosso próprio seguro, eles têm assistência mecânica 24 horas. Contudo, os senhores hão de convir comigo que esse pequeno espaço de tempo que os senhores vão estar na rua vão se tornar uma presa fácil, um alvo fácil. Concordam comigo? Nunca deixar objetos de valor no interior do veículo, no interior do veículo à vista. Pessoal, eu tive a oportunidade de coordenar a equipe de segurança da Vara da Infância e Juventude, e lá eu pude conhecer um pouco da realidade dos adolescentes em conflito com a lei. Eu conheci um garoto que ele arrombou um carro novo, de luxo, por causa de uma carteira de cigarros que estava dentro do carro. Então, muita atenção em relação a isso. Tranquilo, pessoal? Passar o menor espaço de tempo possível em seu interior do carro, enquanto parado, pois carro não é abrigo, é alvo. Guardem isso, senhores, por favor. Carro não é abrigo, é alvo. Não à toa, infelizmente, muitos motoristas de aplicativos de transporte têm sido vítimas de roubo. Exatamente por isso. Perfeito? Eles ficam no meio da rua, param no estacionamento, com a cabeça baixa, olhando o celular. É uma problemática, né? Pessoal, quem aqui fez o curso? Tem vários colegas agentes de segurança judiciária participando aqui do nosso webinar. E quem fez o curso aqui de segurança de autoridades e segurança de dignitários, sabem aqui o que eu estou dizendo. Embarque. É o momento mais crítico em que o risco de abordagem é alto, pelo fator surpresa pertencer ao meliante. Então, muita atenção agora, pessoal. Devemos praticar a chamada análise perimetral, também chamada de consciência situacional. Nada mais é que ter atenção ao perímetro antes de adentrar o veículo. Sempre estar com as chaves em mãos. Guardem isso. Dirigindo-se ao veículo, dentro ainda desse contexto de análise perimetral. Jamais se distrair com o celular ou outro tipo de leitura, pois, do contrário, perde-se a concentração, a visão periférica e, por conseguinte, a consciência situacional, facilitando a abordagem. Muita atenção, pessoal. No INT, onde eu estou lotado, ele fica na sede. Terminou o expediente às 19h, eu vejo muitos colegas se dirigindo ao estacionamento, lendo o celular ou lendo um livro, perde-se totalmente a leitura do ambiente. Isso é de extremo perigo, pessoal. Precisamos largar um pouco esses hábitos que nos são nocivos. São nocivos, melhor dizendo. Continuando. Em caso de movimentação suspeita próxima ao carro, retornar e pedir apoio. Perfeito?
Só que você só vai retornar e pedir apoio e verificar que houve movimentação suspeita se você estiver atento, obviamente, e tiver feito a análise perimetral. Por isso, a devida importância desse conceito. Embarque e partida. Adentrá-lo e partir, adentrar o carro. Adentrá-lo e partir o mais rápido possível. Aconselha-se colocar o cinto de segurança após a partida, pois ganha-se um mínimo de tempo em que se pode evitar eventual abordagem. Ideal manter sempre as configurações pessoais de bancos e retrovisores. Para quê? Exatamente para não perder tempo regulando. Pessoal, eu enfatizei aqui a rapidez. Vejam bem, rapidez é uma coisa, afobação é outra. Quando nós estamos afobados, nós perdemos um mecanismo cerebral, neurológico, chamado coordenação motora fina. Você não consegue digitar 3 números no seu celular. Então, é importante nós distinguirmos um do outro. Perfeito? Eu vou agora, pessoal, mostrar um vídeo aqui que vai ilustrar muito bem essa questão do se dirigir ao veículo, do embarque e da partida rápidos, ok? Um minutinho só, por favor. Atenção de todos. Quando vai buscar o seu carro no estacionamento. Entendeu, né? Não. Tá aí o primeiro erro que se comete. Celular hoje, da mesma forma que ele te ajuda, ele é o maior inimigo seu. Ele tira toda a sua atenção, você perde a noção total da leitura do teu ambiente. Segundo erro, chegando no carro e aí que ela se dá conta que a chave não está com ela. E aí vai procurar a chave, obviamente vai perder aqui segundos preciosos, quando ela já podia estar vindo com a chave na mão, entrar no carro, dar a partida e ir embora. E aí? Tá perdendo tempo ajustando a música? Esse é o outro erro. Entrou no carro, dá partida e vai embora. Deixa para colocar o rádio depois, deixa para conferir o WhatsApp depois. Dependendo da situação, não bota nem o cinto de segurança. Sai do local e depois coloca o cinto de segurança. O mais rápido que você sair daqui, mais seguro você vai estar. Como vocês puderam ver, consciência situacional é muito importante. É muito importante que você verifique ao seu redor para possíveis ameaças. E nós mulheres, como somos uma presa fácil, precisamos ter atenção redobrada. Então lembre-se sempre, leitura do ambiente é fundamental. Às vezes uma pessoa que está parada ao lado do seu carro pode só estar aguardando você chegar. Então, nós somos do canal Lado R, o link está na descrição do vídeo. E é uma honra estar aqui no Projeto Policial, então curta, compartilhe e se inscreva. Todos perceberam, pessoal, a importância da leitura do ambiente quando estiver se dirigindo ao seu veículo, a importância de embarcar e partir o mais rápido possível. Perfeito? Continuando. Fator agora deslocamento. Você embarcou, partiu e agora está se deslocando. Senhores, esse foi um dos melhores cursos que eu já tive a oportunidade de fazer. Aconselho. Um curso chamado Direção Defensiva. Na verdade, é um pacote, né? Que é a direção defensiva, ofensiva e evasiva, de extrema importância. A premissa básica é essa: o bom motorista é aquele que dirige para si e pelos outros. Usando o português claro, senhores, não confie em outros condutores. Eu percebo muito que tem muitas pessoas que falam: ah, a preferência é minha, eu vou entrar. Não é assim. Apesar de você estar certo, muitas vezes você pode estar provocando um acidente. Eu percebo muito aqui em Brasília, o pessoal vai fazer o balão, eu percebo que eles vão fazer o balão, só que eles não fazem o sinal de conversão à esquerda, né? Não dão a seta, e eu tenho que parar. Eu poderia continuar? Poderia, o certo sou eu. Só que imaginem
a dor de cabeça depois. Ter que acionar seguro, ter que registrar ocorrência. Muitas vezes alguém pode se machucar. Então, aquilo que nós pudermos fazer para evitar é o ideal. Nunca confie nos outros motoristas. Perfeito? Continuando, pessoal. Atenção aos eventos que ocorrem à sua frente, como colisões, incêndios e obstáculos. De extrema importância, pessoal. Eu, alguns anos atrás, perdi um grande amigo numa rodovia, que ele não teve a devida cautela e colidiu de frente com um trator. A rodovia estava em reforma e ele estava numa velocidade excessiva. Infelizmente, veio a óbito. Então, de extrema importância isso. Perfeito, pessoal? Manter distância segura do veículo à frente, evitar se colocar logo atrás de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, a fim de não se ter a visão à frente prejudicada. De extrema importância também. Muita cautela ao prestar informações ou qualquer tipo de socorro a pessoas aparentemente inofensivas. Os meliantes se utilizam desse modus operandi para fazer com que o condutor pare e seja alvo de crimes diversos. Novamente, eu me refiro agora à vara da infância e juventude. Conheci um determinado adolescente que ele se utilizava da própria avó, uma senhora idosa, e numa pista em Samambaia, uma pista ali por volta de 1, 2 horas da manhã, ele simulava que a avó estava passando mal, deitada na pista, a pessoa parava, prestava o socorro e ele cometia assalto ali. Então, muita cautela, muito discernimento, muito bom senso nesses momentos. Perfeito, pessoal? Continuando. Atenção aos veículos antigos e principalmente motocicletas com 2 ocupantes. De extrema importância isso também. Parado no semáforo, jamais use o celular. Você vai perder a consciência situacional. Ou abra o vidro. Procurar, aliás, essa próxima frase aqui, pessoal, esse próximo período, quem fez esse curso de segurança de autoridades também sabe o que eu estou dizendo. Procurar se manter na faixa da direita, quando parado ao sinal, e deixar espaço suficiente do veículo à frente para que sirva como eventual rota de fuga. Perfeito? Cautela quanto a pedintes e ambulantes, pois muitos são criminosos disfarçados. Não se permitir ser sugestionado. Senhores, o que é sugestão? Nós, seres humanos, nós somos sugestionáveis por natureza. É o que os ilusionistas fazem. O que eles fazem? Eles chamam a sua atenção para cá, enquanto passa alguma outra coisa aqui. É isso. Muitas vezes você está aqui, no seu carro, no semáforo, vem uma pessoa à sua esquerda, falar com você, te abordar, enquanto pode vir outra aqui, no lado da direita, e quebrar o vidro e tirar ali uma bolsa sua, um computador seu, um celular seu, enfim. Eu, inclusive, aconselho não deixar nada de valor, nada que chame a atenção de meliantes no banco do carona. Eu tinha um vídeo, pessoal, infelizmente eu não consegui localizar, peço perdão, mas ele falava exatamente isso, ocorrido em São Paulo. Alguém chamava a atenção por aqui e um outro meliante aqui à direita, ele amarrava aquela vela típica de motor, ele amarrava um barbante e ele jogava a vela no vidro e pela frequência física de ambos os materiais, o vidro se espatifava. E ele enfiava a mão e levava a bolsa, furtava a bolsa. De extrema importância isso, pessoal. Caso pareça estar sendo seguido, não ceda à ultrapassagem, pois poderá ser fechado e abordado. Se você está à frente, quem comanda ali é você. Nesse caso, dirija-se a qualquer unidade policial. Veja bem, pessoal, caso pareça estar sendo seguido, eu acho que é um momento em que nós devemos também usar muito o bom senso, o discernimento, até porque existe um tempo razoável se uma pessoa está te seguindo ou não. Às vezes ela pode estar fazendo o mesmo trajeto que você. Então, para não corrermos o risco de sermos injustos, é importante nós usarmos também o bom senso nesse momento. Perfeito? Continuando. Pessoal, nunca tecle o celular enquanto dirige. Questão aqui de 2º grau. Aliás, 2º grau na minha época, hoje em dia é nível médio, né? Como que se converte? Quilômetros por hora para metros por segundo. Metros por segundo. Divide-se a velocidade em quilômetros por hora por 3,6. Eu peguei como exemplo aqui, pessoal, a velocidade de 60 km por hora
que é a velocidade regulamentar mais comum no nosso Distrito Federal, e dividir por 3,6. É a mesma coisa que 16,6 metros por segundo. Multiplicando por 3 segundos, por quê? 3 segundos é o tempo médio em que você dirigindo, você desloca a sua visão, pega o seu celular, olha para o seu celular, desbloqueia e o olha. Em média, são 3 segundos para se fazer isso. Você, numa velocidade a 60 km por hora, em 3 segundos, você anda 50 metros sem olhar para frente. Olhem o risco ao qual muita gente está submetida. Pessoal, hoje em dia eu me assusto. Seja parado no semáforo, seja andando, seja trafegando de veículo automotor, o pessoal mexendo no celular. Se ele perde a visão, anda 50 metros sem olhar para frente, se ele colide, se tiver a infelicidade de colidir com alguém que venha em sentido contrário, fisicamente falando, somam-se as forças. Ou seja, o dano é muito maior ainda. Olha o risco. Então, de extrema importância que adquiramos esse hábito. Ok, pessoal? Continuando. Fator desembarque agora. Somente desembarcado o veículo, após rápida análise do ambiente, o qual deve estar provido das mínimas condições de segurança. Pessoal, gostaria de abrir um parênteses aqui no seguinte sentido. Vejam bem, eu não sou profissional da área de saúde mental, mas como dizem os psicólogos, nós, em virtude dessa grande ansiedade que a nossa sociedade tem vivido, né, o famoso herdado dos americanos, o time is money, nós temos várias gavetas abertas ao mesmo tempo. Nós queremos resolver tudo ao mesmo tempo. E o que é o ideal? Inclusive eu tenho me exercitado a fazer isso. É abrir uma gaveta de cada vez e fechá-la. Nossa ansiedade diminui com isso. Então, muitas vezes você está chegando no seu carro, você vai estacionar, você está pensando no problema familiar, no problema de casa, no problema do trabalho, você não se atenta para quem está ao seu redor, você não se atenta para o local que você está estacionando, você está com pressa para deixar o carro logo e correr. Então, muita atenção nisso, pessoal. Vamos criar essa educação emocional até para nós nos defendermos de nós mesmos, né, da nossa ansiedade. Isso é de extrema importância, pessoal. Aliás, não à toa, tive a oportunidade de conversar com um profissional de saúde mental do TJ. Ele falou que nunca o tribunal esteve com um nível tão alto de estresse, de ansiedade e de síndrome do pânico. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal. Continuando. De suma importância realizar as manobras necessárias para a posterior saída quando da chegada ao destino, visando a proporcionar novos embarques e partida rápidos. Todos entenderam? Eu vou explicar. Vamos supor, você chega ao seu destino e percebe, como exemplo, percebe-se que é uma rua sem saída. O que é o ideal? Você chega ao seu destino, você já executa as manobras de maneira que quando você retornar ao seu veículo, você embarque e parta o mais rápido possível. Perfeito? Só isso. Você vai consideravelmente ganhar um bom tempo e aumentar suas chances de não ser vítima de um crime, de uma abordagem. Na rua, como pedestre, nós vimos, né, pessoal, que o roubo, o crime de maior incidência no nosso Distrito Federal é o roubo a transeunte. Evitar ostentação de adereços e objetos de valor. Pessoal, eu tive a oportunidade de ministrar uma instrução para oficiais de justiça do nosso tribunal, e eu tomei conhecimento de um fato de uma oficiala, era uma moça nova, muito bela. Ela foi cumprir uma diligência de afastamento do lar na estrutural. Ela foi de salto alto, com uma roupa muito justa, uma moça muito bonita, com uma bolsa Louis Vuitton pendurada e num carro iX35 novinho. Olhem o quanto ela se expôs. Depois do curso, ao final da aula, ela me procurou e falou: professor, o senhor está certo. Eu me expus à toa. Não que eu seja proibida de usar isso.
mas eu me expus a ser vítima de diversos crimes. Então é importante nós adquirirmos esse hábito e essa mentalidade de segurança. Tranquilo, pessoal? Continuando. Caso necessite fazer uso do celular ou manusear bolsas e carteiras, resguarde-se em local seguro. Pessoal, o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas no meio da rua, olhando para o celular e andando. Isso é arriscado, não faça isso. Crie esse hábito. Proteja-se. Faça esse apelo. Novamente, cautela nas prestações de informações ou de qualquer tipo de socorro por pessoas aparentemente inofensivas, ainda no fator na rua como pedestre, tá, pessoal? Não se permita ser sugestionado. Nós já vimos aqui o que é sugestão. Muitas vezes você está na rua, vem ou uma senhora idosa ou uma criança te chamar a atenção para um lado, para depois aqui, pode ser que venha alguém mal intencionado e pratique algum tipo de crime contra você. Muita atenção. Perfeito? Desconfie sempre de pessoas que se aproximam com vestimentas inadequadas para o clima, como, por exemplo, casaco no calor. Pessoal, alguns pontos de vendas de drogas aqui no Distrito Federal, os popularmente conhecidos como bocas de fumo, sempre tem à frente ou um olheiro ou um segurança do ponto de casaco. Com certeza ele está portando o quê? Está escondendo uma arma de fogo ali. Então, muita atenção nisso. Ao adentrar um estabelecimento comercial, verifique as condições de segurança do local, tais como câmeras, agentes de segurança, movimentação de pessoas no interior, faltou colocar aqui, equipamentos de prevenção / combate a incêndio e saídas alternativas. Pessoal, chegou determinada loja, viu que ela não oferece nenhum sistema de segurança para a sua segurança, coisa que eu acho que é obrigatoriedade do comerciante. Ora, se ele quer que você seja um cliente dele, cabe a ele oferecer proteção a você ali dentro, fazer com que você se sinta seguro ali dentro. Concordam comigo? Caso os senhores se deparem com algum estabelecimento comercial que não dispõe de todo esse aparato de segurança, eu aconselho procurar outro. Novamente eu digo, muito melhor perder um pouquinho de tempo e ganhar em segurança. Perfeito? Continuando, senhores, prática comum em grandes metrópoles, muito importante isso aqui. Aconselha-se portar carteira e celular em locais escondidos, mesmo que junto ao corpo. E se utilizar de celular e carteiras fakes, falsas, a fim de que o prejuízo material, em caso de eventual furto ou roubo, seja insignificante. Olha, eu conheço muita gente em São Paulo, eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, que eles já fazem isso aqui. Agora, interessante é que os meliantes também já estão sabendo disso, né? Só que a grande maioria, eu posso dizer que na faixa de 90% dos roubos a transeuntes, o meliante, ele quer executar a ação dele com muita rapidez. Então ele chega abordando com muita violência e fala: a carteira, o celular, rápido. Raramente eles pedem: me dá a senha do seu celular, ou abram a carteira para ver o que tem. Então, o aconselhável é você utilizar como prática um celular antigo, quebrado já, e uma carteira falsa. Coloca um cartão ali antigo, deixa um trocadinho ali para o meliante achar que se deu bem, né? Pessoal, que nunca ocorra, os senhores, eu me incluo, de sermos vítimas de um tiroteio na rua. Mas caso a gente tenha a infelicidade de se deparar com uma situação dessa, não se jogue ao chão. Procure abrigo seguro e agache. Um disparo de arma de fogo a 20 graus em relação ao piso tem percurso paralelo e pode atingi-lo. Muito importante isso, pessoal. Postura em bares e restaurantes. Em primeiro lugar, pessoal, sem também querer Nelson, você se mutou. Está sem áudio. Botou. Pronto. Pronto? Pronto. Retornando, eu parei aqui em bares e restaurantes.
Tudo certo, pessoal? Exato, Nelson. Pode dar continuidade. Obrigada. Ok. Obrigado você, Rosana. Desculpa, pessoal. Em bares e restaurantes, aqui eu não quero enfatizar, pessoal, o fator preconceito, nada disso. Mas é de extrema importância, vossas excelências, magistrados, nós, serventuários da justiça, nós levarmos em consideração o nível social do estabelecimento. Ora, tem muitos meliantes que eles vão para determinados bares antes de cometer os crimes. Posteriormente, eles também vão. Aliás, outros vão para determinados bares depois do cometimento de crimes. Então é importante nós termos esse caráter de seletividade do ambiente em que vamos. Perfeito, pessoal? Vamos supor que vossas excelências, magistrados, prolatam determinada sentença penal condenatória e vão para determinado lugar, chega lá, o meliante pode estar lá. Olha o risco que se corre. Então, atenção para isso, pessoal. Tá? Só um minuto. Não estou... Está demorando para carregar? Só um minutinho, por favor, senhores. Voltou. De extrema importância, pessoal. Nunca se sente de costas para a porta principal. Do contrário, perderá o controle do ambiente. Cuidado com as sugestões. O que eu mais vejo aqui em Brasília, o pessoal está sentado numa mesa de um bar, deixa o celular em cima da mesa e olha para o outro lado e fica aqui conversando, interagindo, e o celular aqui. Muito perigoso, pessoal. Nós podemos ser sugestionados em bar. Atenção total para isso. Aliás, eu lembro de um episódio que uma determinada colega, inclusive do Rio de Janeiro, aliás, Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade maravilhosa, virou o que virou, e é uma cidade que você tem que estar assim, no lugar certo, na hora certa. É uma determinada amiga minha lá, ela adotando esse procedimento de não sentar de costas para a porta, exatamente para não perder a leitura do ambiente, ela olhou para fora do restaurante e percebeu uma movimentação estranha. Quando ela viu que ia ser vítima de um roubo, ela se meteu embaixo da mesa. E eles fizeram limpa, levaram carteiras, celulares e saíram rapidamente. Ela se safou. Para que os senhores vejam a importância de adotar esse procedimento. Perfeito, pessoal? Bolsas devem ser colocadas dentro do seu ângulo de visão e vigilância quando estamos em bares e restaurantes, pessoal. Eu percebo que as nossas colegas, magistradas e servidoras, mulheres de uma maneira geral, primeiro erro que as senhoras cometem, colocar a bolsa no encosto da cadeira. Você perde a visão. Eu vou passar novamente aqui um vídeo que vai ilustrar muito bem o que eu estou dizendo, de um restaurante aqui em Brasília, um restaurante de bom nível social. Ok? Um minuto, por favor. Percebam só, ao centro do vídeo tem uma bolsa encostada, pendurada no encosto da cadeira. Tem uma senhora bem vestida falando ao celular no meio do estabelecimento de bom nível social, todos ali extremamente distraídos. Essa senhora vai tirar a bolsa de costas e ninguém nem vê. E vai embora sem ser importunada. Lamentável, né, pessoal? O que eu sugiro nesses casos? Eu sugiro que coloquem aqueles ganchinhos próprios, né, para a bolsa não sair do seu ângulo de visão. De extrema importância é isso, viu, pessoal? Esse tópico é de extrema importância, senhores. Atenção redobrada quando da saída do estabelecimento, pois, comumente, a euforia provocada pelo divertimento, principalmente pelo álcool, diminui nossa atenção, momento em que o risco de abordagem é considerável. Estatísticas demonstram que o maior índice de roubos e roubos com restrição de liberdade, o popular sequestro relâmpago, ocorrem nesse momento. Sugere-se sair sempre em grupo. Muita atenção quanto a isso, pessoal. Extrema importância. Condutas em caso de abordagem. Pessoal,
caso não tenha sido possível se antecipar e ter sucumbido ao fator surpresa do meliante, ocorrendo a infelicidade de ser abordado, peça calma somente uma vez. A arte marcial e yoga são excelentes exercícios para se manter o autocontrole frente a situações adversas. Jamais tente dialogar, especialmente se perceber se tratar de menor de idade. Pessoal, eu negritei aqui menor de idade por um fator muito sério. Um momento desse, em que a pessoa é abordada, um momento de muita tensão, onde o risco de um desfecho trágico é muito grande, é difícil você manter o autocontrole diante de uma situação dessa, não é fácil. Eu mesmo, como artista marcial, praticante de yoga, não é fácil, é muito exercício, mas são excelentes ferramentas as quais eu aconselho aos senhores. Por que eu negritei o fator menor de idade? Olhem só. Como eu falei, chefiei a segurança da Vige por 3 anos, a Vara da Infância e da Juventude, e eu constatei uma triste realidade em relação aos adolescentes em conflito com a lei. Percebam comigo, um adolescente, pela própria fase de vida dele, em que ocorre aquele turbilhão de emoções, questiona-se o inquestionável, contesta o incontestável, aquele turbilhão comportamental e até hormonal, aliando-se a tudo isso ainda, aquela fase típica de adolescente, que é querer se autoafirmar e querer autoafirmar-se para outros também, ou seja, querer provar algo para si, para os outros. Aliado a todos esses fatores, ainda vem um ingrediente maldito chamado droga. Senhores, um menor de idade ele se torna um barril de pólvora. O conselho que eu dou: caso ocorra essa infelicidade, não faça nada, não dialogue, não cresça. Entregue tudo, faça tudo e peça a Deus para esse menino ir embora logo. Porque eles já saem predispostos a matar. E eu vou lhes dizer por quê. No local que eles frequentam, que eles chamam de quebrada, na quebrada deles, quando eles têm um 121 nas costas, um homicídio, eles se tornam extremamente respeitados. Quando eles vão para as unidades de internação, eles se tornam extremamente respeitados. Quando chegam lá, são recebidos com honra. Todos passam a ter medo, por saber que está se tratando ali de um homicida. Além disso, o que o motiva mais ainda é o fator tempo de internação. Ele sabe que ele vai ficar ali 2, estourando 3 anos. Então, muita cautela, queira Deus que não, mas muito cuidado caso sejamos abordados por alguém que a gente perceba se tratar de um menor de idade. Tranquilo, pessoal? Continuando. Se o meliante, tendo em vista esse momento tenso, pessoal, se o meliante solicitar algo, avise que vai pegar. Com movimentos leves, sem movimentos bruscos, o momento é de muita tensão, pegue e entregue. Não mande pegar nada, obedeça. Quem está no comando ali é ele. Assim você vai estar muito mais resguardado. Perfeito? Observe rapidamente o agressor, mas não o encare. Ele pode interpretar como intenção de posterior reconhecimento. Faz sentido, não faz? Percebendo possuir certas tatuagens ou estar sob efeito de drogas, cuidado redobrado, pois o risco de um desfecho trágico aumenta. Eu imagino que os senhores devam estar se perguntando: Nelson, como que eu vou saber o significado de certas tatuagens? Ou como eu vou saber que uma pessoa está sob efeito de drogas? Eu vou falar disso aqui adiante. Só que antes, pessoal, concluindo aqui, condutas em caso de abordagem. Peça socorro à PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal, e proceda ao registro da ocorrência junto à PCDF logo em seguida. Pessoal, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela tem o caráter constitucional ostensivo, preventivo, ou seja, o Estado está ali para evitar que o crime ocorra. Mas, caso o crime ocorra, aí que entra-se a atuação da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, também previsto no 144 da nossa CF, Constituição Federal. Tranquilo? Então, só para diferenciar uma da outra. Uma é preventiva, a outra é investigativa. E eu gostaria aqui, pessoal, de abrir um parênteses, que nós do NUINT,
nós mantemos contatos diariamente com as inteligências de ambas as polícias, tanto da PMDF quanto da PCDF. E eu posso declarar aqui para vocês que se trata das melhores polícias do Brasil. A Polícia Militar do Distrito Federal é a melhor polícia militar do Brasil. A Polícia Civil do Distrito Federal é a melhor polícia civil do Brasil. Profissionais extremamente comprometidos com a segurança pública, comprometidos com a sociedade, altamente capacitados, altamente qualificados. Nós do NUINT temos tido um relacionamento muito próximo com eles, com a inteligência de ambas as forças. E fica aqui registrado o meu elogio. Perfeito, pessoal. Continuando. Voltando àquele slide anterior, sobre as drogas e seus efeitos. Eu elenquei aqui na coluna da esquerda as principais drogas e os efeitos de cada uma. O álcool, qual é o efeito dele? O odor etílico, característico, todos sabem disso. Rubor facial, a face fica extremamente avermelhada. A fala desarticulada. Excitação, agressividade, depressão, sonolência. Cocaína, efeitos, sensação intensa de euforia e poder, excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite, disposição física intensa. Aqui eu faltei colocar, pessoal, disposição física e mental intensas. Perfeito? Maconha, cannabis sativa, relaxamento, euforia e riso descontrolados, sociabilidade, apetite desenfreado, sono, indisposição, depressão. Crack, uso da cocaína piorados, incluindo sensação de perseguição constante, despreocupação com a aparência e higiene pessoal, agressividade, olhar perdido. Pessoal, para quem não sabe, o crack, ele é fabricado com a parte que não presta da produção da cocaína. É uma droga que destrói os neurônios, é uma droga que destrói o cérebro da pessoa, ela se torna um vegetal, um bicho, com perdão da expressão. Então, muito cuidado. Quando você estiver no meio da rua e alguém que não tem a mínima preocupação com a aparência ou com a higiene pessoal te aborde. Cautela. Os olhares sob efeito de drogas, pessoal. Primeiro olhar, vocês podem perceber que a pupila está extremamente dilatada, um olhar típico de quem fez uso de cocaína. Perfeito? O segundo olhar, pessoal, com a pálpebra bastante caída, é um olhar típico de quem fez uso de álcool. O terceiro olhar, sim, é um olhar de quem fez uso de crack. A pupila igualmente dilatada e os olhos muito abertos. Um olhar assim, assustado. E, por fim, é o olhar de quem fez uso de cannabis sativa, de maconha. A esclerótica, essa parte branca do olho, ela fica com os vasos ressaltados, né? Eu tenho uma amiga, pessoal, que ela me contou que o filho adolescente chegava da escola, almoçava, ia para a rua, voltava só de noite. E quando ele voltava rindo para as paredes, com uma fome totalmente fora do comum e com os olhos vermelhos. Ela me perguntou: Nelson, o que será que está acontecendo com meu filho? Então é de extrema importância, pessoal, nós conhecermos as drogas, os efeitos de cada uma, principalmente para quem tem criança em casa, para quem tem adolescente em casa. E principalmente quando estivermos no meio da rua. Perfeito, senhores? Continuando, significados das tatuagens, que eu falei ali, né? Tanto da questão do fator droga, né? Se em caso de abordagem alguém tivesse sob efeito de drogas, eu passei algumas noções aqui, e se eles tiverem determinados tipos de tatuagem. Pessoal, tatuagem de palhaço, matador de policiais. Para que os senhores tenham ideia, quem possui uma tatuagem dessa é extremamente respeitado no local que ele frequenta, né? Chamado de quebrada. Ele é extremamente respeitado dentro do sistema penitenciário e ele chega até a ascender na hierarquia do crime organizado. Quem mata policial. Então, muito cuidado quando os senhores se depararem, queira Deus que não, mas com alguém que possua esse tipo de tatuagem. Tranquilo? Armas, homicidas. Morte, homicidas.
Símbolos sagrados, homicidas. Pessoal, eu sou cristão, eu tenho uma tatuagem aqui de um símbolo sagrado, mas eu não sou homicida, não se preocupem, caso algum dos senhores vejam as minhas tatuagens algum dia, ok? Continuando. Tasso, demônio da Tasmânia. Furtos, roubos e arrastões. Papaléguas, delivery de drogas. Assi, preparo e distribuição de drogas. Principal organização criminosa do país, senhores. PCC. Tatuagens de carpa, yin yang, escorpião, morte também. PCC. Uma alusão aqui às ordens das letras no alfabeto. P é a 15ª letra, o C é a 3ª letra. Por isso que também eles são chamados de 1533. E aqui no canto inferior direito, o lema do PCC, também do CV, que é o Paz, Justiça e Liberdade. Temos lema de ambas essas orcrins. E todos sabem, o 57, roubo, 121, um homicida. Perfeito? Pessoal, em relação à conduta em caso de abordagem, intimamente ligado a isso, eu gostaria de ressaltar aqui o fator reação. Regra, não reaja. Ressalva, salvo, como os senhores perceberam, eu fiz questão de negritar, se dispuser de preparo emocional e treinamento para tal, consistentes em ludibriar o agressor, demonstrando certa fragilidade, ou se antecipando a conduta agressiva para, a partir da seleção do momento ideal, responder à altura e, assim, neutralizar ou minimizar os riscos. Pessoal, nosso ordenamento jurídico prevê a autodefesa, tanto no campo civil, aquela questão do esbulho possessório, quanto no criminal, nosso direito penal, né? Questão da legítima defesa. Mas muita cautela, pessoal, em relação à legítima defesa, porque eu percebi que é um termo que ficou um pouco banalizado. Hoje em dia tudo é legítima defesa e não é assim. Devemos ter muita cautela. Para que os senhores tenham ideia, os magistrados que aqui se encontram podem confirmar o que estou dizendo, para que se configure, para que se caracterize a legítima defesa, são sete quesitos que devem ser respeitados. Perfeito, pessoal? Então, muita cautela. Intimamente ligado ao fator reação, nós temos o porte de arma velada. Tem vários tipos de porte, pessoal. Nós temos o porte operacional, temos o porte ostensivo e temos o porte velado, o porte escondido. Os magistrados, eles já possuem essa prerrogativa, segundo os termos aqui do artigo 33, inciso 5º da LOMAN. E qual é o aconselhável? Praticar cursos e reciclagens de armamento e tiro com ênfase em reação à violência urbana. De extrema importância, pessoal. Eu destaquei aqui o Daniel Carvalho, um colega nosso do tribunal, agente de segurança judiciária, muito competente, muito capaz, inclusive ele possui um curso de instrutoria de tiro no YouTube, um canal no YouTube, e o próprio Instituto pode promover cursos, né, por meio aí do nosso colega Daniel. Caso tenha oportunidade, acessem o canal dele no YouTube, ele tem várias instruções importantes ali em relação à arma de fogo. Perfeito, pessoal? Tipos de porte. Nós temos aqui o porte às 13 horas, ele fica aqui na parte frontal da cintura, um pouco mais ao lado, por isso que o nome é 13 horas. Temos o porte às 15 horas, que ele fica na lateral do corpo, bem na lateral. O porte às 17 horas, que é o que eu aconselho, eu vou explicar por quê, ele fica na parte de trás do corpo. O porte subaxilar, excelente para magistrados que trabalham de terno e para magistradas também que trabalham de terninho. E o porte canelar, aquele que você suspende a barra da calça com uma mão e faz o saque da arma com outra. Pessoal, por que, contrariando 90% dos atiradores brasileiros, eu sou contra o porte às 13 horas? Um meliante na rua, primeira coisa que ele olha é para a sua cintura para ver se encontra ali algum volume.
é fácil ver quando uma pessoa está portando uma arma nesse local. A partir daí, o risco dele ser vítima de um homicídio, a fim de até tomar a arma dele, é muito grande. E até, como eu falei, a morte de um policial, ela é comemorada no mundo do crime e ela, perdão, serve como respeito no mundo do crime. Inclusive, os membros das ORCRIMs ascendem na hierarquia da organização. Por que eu sou a favor do porte de 17 horas, pessoal? É um porte mais discreto, em que pode-se até perder um mínimo, frações de segundos, para o saque da arma. Em compensação, um meliante, se ele te ver na rua, ele vai olhar para a parte da frente da sua cintura e não vai perceber a arma. Minha opinião, questão pessoal, eu pessoalmente porto arma na posição 17 horas. Aconselho também o canelar, em caso de festas, em caso de eventos um pouco mais formais. Ok? Dando continuidade, pessoal. Gostaria de falar agora sobre um pouco da psicopatia. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, já vai dar 11 horas, já estou concluindo. Eu indico para os senhores esse livro. A autora é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, é uma psiquiatra muito renomada aqui no Brasil. Inclusive, ela também tem um canal no YouTube muito bom, que ela usa um português muito acessível, ela usa pouquíssimos termos técnicos, é muito didática, assim como nesse livro. Esse livro eu posso dizer que foi assim, um divisor de águas na minha vida. Muitas vezes nós estamos convivendo com psicopatas e nem temos ideia. Muita cautela, pessoal. Eu elenquei aqui alguns dos traços característicos, os principais de um psicopata. Insensibilidade e indiferença, sentem prazer na dor alheia, intolerância absoluta à contrariedade, egocêntricos e megalomaníacos, ou seja, só pensam em si e têm absurda mania de grandeza, só respeitam o que temem, não reconhecem seus erros, não se importam com as consequências de seus atos, são extremamente inconsequentes. São empáticos somente quando lhes são convenientes, são manipuladores, muito cuidado, pessoal. Não buscam cultivar o respeito das pessoas, mas querem lhes impor o medo. Pessoal, gostaria aqui de ressaltar o fator medo. Quando uma pessoa vira e fala, eu não tenho medo, eu acho isso de um desconhecimento da vida, assim, absurdo. Nós temos que ter medo. O medo é uma defesa nossa. Se você não tiver medo, você é um suicida. O que nós não podemos permitir é que o medo nos domine. Ao contrário, nós que temos que dominar, que temos que controlar o nosso medo. Ferramentas também importantíssimas para isso são a arte marcial e a yoga. Tranquilo, pessoal? Destaquei essa frase aqui. Psicopatia não é loucura, mas grave transtorno de personalidade para o qual não há cura. Olha a seriedade disso. Pessoal, eu tive a oportunidade de já trabalhar com um psicopata no Tribunal de Justiça. Depois que eu li esse livro, eu percebi que se tratava disso. Então, muito cuidado. Muitas vezes o psicopata está do nosso lado. Perfeito? Continuando. Intimamente ligado ao fator manipulação, os psicopatas são extremamente manipuladores, está esse conceito da engenharia social, muito usado tanto no jargão policial, o conceito, como na atividade de inteligência. E o que significa, pessoal? É a utilização de técnicas de convencimento e artifícios de persuasão e dissimulação, mediante a empatia, são extremamente empáticos quando se quer conquistar alguma coisa, para se extrair informações de alguém. Aí eu destaquei aqui, pessoal, o nosso regime jurídico, a 8.112, regime jurídico dos servidores públicos civis da União, onde nós temos o dever de sigilo funcional. Muito cuidado aos colegas, tanto da área meio quanto da área fim, quando formos abordados dentro do tribunal, no âmbito do tribunal. Por quê? Vejam bem, pessoal, nós temos o dever de tratar as pessoas com urbanidade, outra previsão legal também da 8.112. Agora,
cautela, discernimento. Esteja sempre com o pé atrás com quem te aborda. Eu já tomei conhecimento há muito tempo atrás que determinados empresários abordaram determinado colega, determinado servidor, que estava ligado a processos licitatórios. Tomei conhecimento também há muito tempo de que uma determinada parte seguiu uma servidora quando ela saiu do tribunal, abordou a servidora e criou uma história mirabolante, chorou. Resultado, a servidora ficou consternada, foi extremamente manipulada e passou a dar informações processuais em relação à parte, em relação ao processo da qual a parte fazia parte, da qual a parte fazia parte, da qual a parte era. Olhem o risco que nós corremos. Podemos até responder a um processo administrativo disciplinar em relação a isso. Então, muita cautela. Nós não devemos maltratar o jurisdicionado nem ser frios com eles. Muito pelo contrário. Nós devemos fazer com que a nossa casa, que é o Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios, seja um lugar onde o jurisdicionado se sinta bem acolhido, bem tratado e respeitado. Ponto. Mas jamais se utilizar do nosso bom trato à sua pessoa para nos ludibriar de alguma maneira. Perfeito? Tranquilo? Então, cuidado com a engenharia social de hoje. E isso não só no tribunal, pessoal. Na nossa vida toda, de uma maneira geral. Ok? Pessoal, esse foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Análise de veracidade. Eu indico para os senhores esse livro, A Linguagem das Emoções. O autor é um psicólogo renomadíssimo dos Estados Unidos, Dr. Paul Ekman, em que ele é consultor daquela série, como os senhores podem ver aqui na capa, Lie to Me, Minta para mim. Eu indico também um canal no YouTube, o Metaforando, que fala muito disso. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso, pessoal, com uma autoridade no assunto, um outro agente de segurança judiciária, lotado no NUINT, extremamente competente, chamado Maurício Viegas. Ele, inclusive, dentro desse tema, ele promove cursos para tribunais do Brasil inteiro, para as forças policiais de inteligência do Brasil inteiro, inclusive para a própria ABIN, para que os senhores vejam o nível de competência do Maurício Viegas. Outro curso que aconselho até a vossas excelências, magistrados, solicitarem ao Instituto. Por quê? Porque hoje em dia, os depoimentos eles são todos gravados. E o que o Paul Ekman basicamente coloca? Ele coloca que quando nós temos sensações, involuntariamente, alguns dos 24 músculos que nós temos na face, eles se movem. Então, a partir daí, obviamente que deve se definir, em primeiro lugar, a linha de base, né, a baseline da pessoa. Por exemplo, eu tenho essa baseline aqui, ó, esses músculos aqui, ó, corrugadores do supercílio, eu fico muito assim. Só que isso não significa que eu estou com raiva. É uma baseline minha. Então, de extrema importância para vossas excelências. Deixa eu fazer um breve resumo aqui. O que o Paul Ekman fez, senhores? Sobre a detecção de mentiras. Como eu falei para os magistrados, tanto os interrogatórios, os depoimentos, de uma maneira geral, são gravados, e aí fica mais fácil de detectar possíveis mentiras. Vejam bem. É importante haver a congruência entre a linguagem verbal, que se fala, a linguagem corporal e as microexpressões faciais, que foi o que eu falei. Nós temos 24 músculos e sempre que sentimos algo na nossa alma, involuntariamente, alguns desses músculos, dependendo desse sentimento, eles se mexem. Eu vou dar um exemplo básico aqui para os senhores, ok? Paul Ekman, ele viajou boa parte do mundo e definiu 7 expressões universais, em que todos os locais que ele foi, ele encontrou. Por isso que ele definiu como expressões universais. Medo, alegria, raiva, tristeza, aversão, surpresa, desprezo. As primeiras letras aqui, como os senhores podem perceber, eu coloquei em vermelho para ficar de fácil assimilação, para decorar com facilidade. Marta, SD. Então, olhem os exemplos aqui, pessoal. Esse quadro. Essa senhora loira, no canto superior esquerdo, ela está com uma expressão nítida de raiva. Aqueles músculos, corrugadores, supercílios, ressaltados.
Essa segunda expressão, esse senhor grisalho, logo ao lado, no meio superior, ele está com uma expressão típica de medo. Os músculos se movimentaram. Ele teve a sensação de medo e, involuntariamente, esses músculos faciais se mexeram para caracterizar esse sentimento. Ao lado, essa senhora no canto superior direito está levantando esses dois músculos aqui do nariz, chamados bucinadores, numa nítida expressão de aversão, também chamada de nojo. No canto inferior esquerdo, essa senhora boquiaberta, ela está exatamente com a expressão de surpresa. Todos de acordo? Ao lado dela, esse senhor com o cabelo partido do lado, ele está numa expressão típica de alegria. E logo ao lado, no canto inferior direito, essa senhora está com expressão típica de tristeza. Perfeito, pessoal? Só que são 7, falta uma, né? Essa é uma expressão típica de desprezo. Perfeito, pessoal? Os músculos que caracterizam essa expressão foram automaticamente, involuntariamente mexidos quando essa pessoa foi tomada por esse sentimento de desprezo. Perfeito? Pessoal, vamos entrar num tema agora muito rapidamente de segurança cibernética, o tema do momento. Inclusive, eu gostaria de enfatizar aqui que eu tomei conhecimento que o Instituto, num curto espaço de tempo, ele vai promover uma webinar específica para isso. Só que eu montei um material aqui, muito en passant, até importante para que vocês façam esse próximo webinar, né? Para terem um conhecimento básico já importante. Compras pela web. Certifica-se de que o site acessado é conhecido e seguro. Muitos golpes têm ocorrido por meio de páginas fraudulentas, as quais captam seus dados pessoais e bancários, bem como não entregam os produtos comprados. Desconfie sempre de ofertas cujos preços são demasiadamente atrativos, principalmente quando a forma de pagamento é somente por boleto bancário. Pessoal, uma empresa recentemente lançou propaganda, empresa não, né? Os golpistas, os meliantes, uma propaganda na televisão, o site 123 Importados, eles estavam anunciando televisões muito caras pela metade do preço de mercado. Aquilo me chamou a atenção, achei estranho, e pelo CNPJ eu fiz umas pesquisas e percebi que estava no nome de um CPF, cujo titular já tinha respondido até por tráfico de drogas em São Paulo. Então, muito cuidado, pessoal. Aquele jargão popular, né? Esmola quando é grande. Crimes cibernéticos mais comuns. Esse do precatórios, pessoal, não é bem um crime cibernético. Nós, do NUINT, estamos atuando em conjunto com a Corpre, a Coordenadoria de Precatórios, porque, infelizmente, tem tido muitos golpes nesse sentido. Credores de indenizações a serem pagas mediante precatórios por parte do Estado são contatados por golpistas, os quais, se passando por serventuários da Justiça ou advogados, se oferecem para agilizar o pagamento, solicitando determinada quantia antecipadamente. Pessoal, uma pessoa na ânsia de receber aqueles créditos, ela até abre mão de um determinado percentual e acaba por cair nesse golpe, né? Que é lamentável, né, gente? Leilão virtual, um golpe muito comum. Sites de leilões são divulgados com as fotos dos bens e preços muito abaixo dos de mercado, onde o interessado efetua o pagamento do lance por meio de boleto bancário e não adquire o bem. Pessoal, qualquer compra por meio de boleto bancário é um risco muito grande. Vejam bem, grandes empresas, elas querem firmar convênios com as grandes empresas de cartões de crédito. Ambas oferecem oferecem segurança uma para a outra. Então, uma empresa que fornece, uma empresa que sugere uma coisa, um determinado produto por um preço muito abaixo e cobrando só por meio de boleto e à vista, pode ter certeza que é golpe. Infelizmente, alguns colegas nossos já foram golpes, a gente teve oportunidade de ajudar também. Atualizações de sistemas, esse é o mais comum, pessoal. Meliantes entram em contato sempre com excelente fluência verbal, cuidado com quem fala muito bem, e solicitam a atualização de determinado sistema.
por meio de código que aparecerá para a vítima via mensagem SMS. Jamais forneça qualquer código via SMS que te é enviado, pessoal, a qual será ludibriada a fornecê-lo. De posse desse código, acessam dados pessoais em aplicativos de mensagens e redes sociais, se passando pela vítima e solicitando valores aos contatos como se ela fosse. Isso aqui, pessoal, é a clonagem do mais comum aplicativo de mensagens, que é o WhatsApp. Só que os meliantes, eles estão tão ousados que o que eles têm feito? Infelizmente, alguns servidores nossos, colegas, alguns magistrados, não só do TJDFT, como de todo o Brasil, foram vítimas recentes desse mais novo golpe. Qual? A pessoa procura listagem de magistrados, isso tem na internet, acessando o nome de determinado magistrado, ele procura a rede social da pessoa, encontra, retira uma foto da rede social, aí ele compra um número qualquer de celular, cria um perfil de WhatsApp e pela própria internet também ele consegue estabelecer ali os vínculos familiares desse magistrado e consegue entrar em contato com esses familiares. Com a seguinte fala, olha o modus operandi. Eles mandam para familiares do magistrado ou amigo a seguinte mensagem: entro em audiência em 5 minutos, tive um problema no aplicativo do meu banco, teria como transferir tanto para determinada conta? Ponto. A pessoa pega e transfere. Infelizmente, eles estão muito ousados. É o outro lado, né, pessoal? A internet, ao mesmo tempo que ela facilita a vida da gente, a tecnologia, ela também nos expõe demais. Diante disso, pessoal, o que a gente sugere? Autenticação em 2 etapas, sempre atualizada. É uma ferramenta muito forte de proteção, isso é do conhecimento de todos. Configurar o aplicativo ou rede social para exibir fotos somente para seus contatos. De extrema importância isso. Não exibir o grau de parentesco nos contatos, como, por exemplo, pai, mãe, amor, filho, filha, mas o nome da pessoa. Orientar familiares e amigos a não fornecerem nenhum valor caso sejam contatados por aplicativos de mensagens ou qualquer rede social. Pessoal, de extrema importância, nós orientarmos nossos familiares e amigos, mais ainda se tivermos idosos dentro de casa. Minha sogra, recentemente, quase foi vítima de um golpe, aquele do falso sequestro, que também é do conhecimento de todos. Atualizações bancárias. A vítima recebe uma mensagem no celular via SMS solicitando atualização de dados bancários, sendo direcionada para um link cujo site é falso. Ali, eles copiam todos os seus dados. Importante ressaltar aqui, pessoal, nenhuma instituição bancária solicita atualizações por SMS. Ok? Aí alguns exemplos de... Só um minuto. De atualizações bancárias. Vocês podem perceber, ó, muito erro gramatical, erro de pontuação, erro ortográfico de uma maneira geral. A pessoa clica nesse link e já é direcionada para um site que phishing, né, onde vão captar todos os seus dados. Golpes em sites de compra e venda de veículos. A vítima se cadastra no site e anuncia seu carro ou motocicleta. O meliante entra em contato demonstrando interesse e solicita a exclusão da foto do bem, por já ter, entre aspas, fechado o negócio. A partir daí, ele faz um depósito bancário por meio de cheque sem fundo, o qual vai constar da conta da vítima, momento em que ele, de posse da foto do bem anteriormente tirada, o anuncia por um preço muito aquém, ludibriando igualmente um novo comprador. Olha a ousadia. É lamentável, né, gente? É muita maldade. A pessoa muitas vezes trabalha muito, passa necessidade para juntar dinheiro para efetuar determinada compra e o meliante, no estalar de dedos, retira tudo que a pessoa teve. Isso é triste. Pessoal, ainda em segurança cibernética, temos aí a postura em redes sociais. Evitar a exposição em demasia, né? Especialmente no que diz respeito à rotina profissional, pessoal e familiar. Sugere-se deixar as redes sociais restritas somente a amigos, fechadas somente para quem você tem ali como amigo. Perfeito? Eu, recentemente, pessoal, inclusive até uma magistrada do nosso tribunal,
acessei uma rede social dela em que constava uma foto dela com os familiares, o local onde ela trabalhava, o cargo que ela ocupava, o bairro que ela morava, a quadra em que ela morava e os restaurantes em que ela mais frequentava. Olhem o tanto de informações negativas, o tanto de informações para uma pessoa mal intencionada, pessoal. Outra ocasião, determinado magistrado, uma pessoa até que eu tenho uma certa relação pessoal, uma figura extraordinária, ele prolatou uma decisão em sede de vara do meio ambiente, cujo objeto era uma questão fundiária muito séria, muita gente poderosa envolvida. E essa decisão foi veiculada pela imprensa. E o nome dele saiu na imprensa. Quando eu peguei o celular e no perfil do WhatsApp estava uma foto dele com os 2 filhos. Entrei em contato, falei, doutor, não faça isso. Ele, você tem razão, tirou na hora. Então, muita cautela, pessoal. As redes sociais nos expõem demais. Tanto que eu, Nelson, não tenho nenhuma. Essa foto é um exemplo típico, pessoal. Um magistrado nosso, o botãozinho na lapela esquerda da magistratura, ao lado a esposa, entre eles o filho, e no canto inferior direito nós temos um bolo com o nome da criança. A criança, inclusive, está com o uniforme da escola. O pano de fundo dessa foto nós temos a fachada de uma escola e logo atrás a fachada de um prédio. Olhem o quanto de informações que uma pessoa mal intencionada tem. Devemos cuidar dos nossos familiares, pessoal. Evitar esse tipo de exposição. Digo isso, inclusive, até as próprias Vossas Excelências que aqui estão. Em que sentido? Infelizmente, eles procuram o magistrado. Não encontrando, podem acabar procurando familiares do magistrado a fim de atingi-lo. Então, não podemos perder atenção em relação a isso. Precisamos criar essa consciência, essa cultura de segurança, essa mentalidade de nos proteger e protegermos as pessoas que nos cercam, as pessoas que amamos. Pessoal, por fim, segurança das decisões. Estou concluindo. Eu entendo, pessoal, que a nossa vida ela é feita de escolhas e decisões em vários âmbitos, pessoal, profissional. E essa imagem ela falou muito para mim. How something appears is always a matter of perspective. Como algo aparece, é sempre uma questão de perspectiva. Qual a minha sugestão, senhores? Sempre que formos decidir algo, olhe para quem está ao seu lado, ouça quem está do seu lado. Eu gostaria de deixar registrado aqui, pessoal, um elogio formal ao meu chefe imediato, supervisor do Núcleo de Inteligência, senhor Sérgio Cunha, figura extremamente competente, aprendo muito com ele a cada dia. Igualmente ao coordenador de Segurança e Inteligência, Fernando Dutra, e ao assessor de Segurança Institucional, Leonilson Oliveira. Eu tenho a honra, aliás, estou completando agora nesse mês 4 anos de fazer parte dessa equipe, tenho a honra de participar de uma equipe tão séria, tão comprometida com o tribunal, com a segurança de todos, sejam magistrados ou servidores. E ao longo desses 4 anos, pessoal, eu nunca os vi tomando uma decisão arbitrária, unilateral, política. Muito pelo contrário. Eles sempre reúnem os colegas, ouvem a todos. Para quê? Para pegar aquela pedra bruta, lapidar daqui e dali e entregar para o tribunal um produto o mais perfeito, o mais bem elaborado possível. Perfeito, pessoal? Senhores, eu encerro aqui e gostaria de deixar essa frase desse filósofo irlandês, Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta a inércia dos bons. Aqui segue a bibliografia complementar. Caso os senhores tenham interesse, podem entrar em contato comigo. E aqui seguem os meus contatos. Estou à disposição de todos para o que precisarem ali no NUINT. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Espero que eu tenha colaborado aí para a mudança de mente de todos.